Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridas amigas, queridos amigos, eu sou Marcelo Alban, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês para que possamos conversar sobre orixá, sobre jurema, sobre alta magia, sobre ebós, encantamentos, falar os mais diversos assuntos e trabalhar a espiritualidade de uma forma livre, de uma forma totalmente renovada, consciente, para que você possa trabalhar realmente a sua espiritualidade, que você possa realmente trabalhar o seu eu. Porque muitas vezes nós trabalhamos o nosso lado espiritual como regra, embasado naquilo que as pessoas dizem que tem que fazer, e muitas vezes você precisa de algo além disso. Muitas vezes você precisa trabalhar a espiritualidade com flexibilidade. Muitas vezes o Babalorixá e a Alorixá, o zelador, ele tem que fazer uma certa curvatura para poder explicar para os seus médios o que acontece dentro da casa de culto, o que acontece dentro da nossa religião. E muitas vezes, por falta de preparo, de consciência dos próprios zeladores, nós acabamos nos perdendo e ficando muitas vezes sem resposta. Mas aqui no programa Raízes do Culto, você, meu amigo, minha amiga, pode aprender mais um pouco sobre orixá, sobre jurema, sobre magia, sobre encantamentos. E hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, que vai chamar a sua atenção e que vai também clarear um novo horizonte para você. Vai clarear uma nova visão de mundo, vai clarear uma nova visão de espiritualidade. Por quê? As pessoas muitas vezes não sabem o que é benzer, o que significa fazer o ato da benzeduras. As pessoas não compreendem a necessidade de fazer um benzimento, de fazer uma transformação mediúnica na sua vida e como fazer as coisas acontecer. Mas para isso, você, meu amigo, minha amiga, vai aprender uma outra forma de benzeduras. Você vai aprender, eu já falei em outros programas sobre benzedura, já falei como benzer, como fazer as coisas, mas hoje aqui você vai aprender de uma forma diferente. E você, meu amigo, minha amiga, que está chegando agora no programa, eu gostaria de convidar você para participar do programa aqui comigo. Me adiciona no MSN, que é contato@marceloalban@hotmail.com, ou aqui no Facebook, no Marcelo Alban, tá? Então você pode me procurar aí, Marcelo Alban, estou de jaqueta marrom. Eu tenho vários Facebook, mas o que eu estou conectado hoje aqui para conversar com você, meu amigo, minha amiga, é esse que eu estou aqui, Marcelo Alban, onde eu estou de jaqueta marrom, tá? Então, você pode participar, tirar suas dúvidas, tirar aquelas pulgas que estão aí te incomodando muitas vezes, essas perguntas que não querem calar. Então você pode perguntar aqui no programa Raízes do Culto, tá, gente? E hoje aqui o programa começa muito interessante e muitos ouvintes já estão aí perguntando, já estão mandando resposta. Faça como o meu amigo Cristiano, como o meu amigo Alessandro aqui, minha amiga Flávia e todos os ouvintes que já estão mandando as perguntas aqui sobre benzimento, sobre as benzeduras, o que é benzedura e como a benzedura funciona. Então hoje você vai aprender aqui comigo, pessoal. Hoje vocês vão entender mais um pouco sobre isso, tá certo? E hoje, assim,
o programa, eu vou tentar ler, responder as perguntas de todos vocês e tentar aqui ajudar e aconselhar, como eu faço toda sexta-feira aqui no programa Raízes do Culto, axé em seus caminhos, e sejam todos bem-vindos. Luz nesse coração, nesse dia, nessa noite de sexta-feira que nós estamos aqui, para falar sobre esse elemento fundamental dentro do Espiritismo, que é as benzeduras, tá? Então, você pode fazer como a minha amiga Eliane aqui perguntando também, que ela está perguntando uma coisa interessante. Se qualquer um pode benzer. Uma coisa interessante para a gente começar o nosso assunto. Né, Eliane? Uma coisa muito interessante, muito mesmo. Então, para a gente entender esse assunto, Eliane, vamos aqui tentar explicar um pouco, né? As benzeduras, muitas vezes, elas renascem nos contos populares, né? Da medicina, da teologia, né? Aquela que a gente acredita que existe um espírito fundamentado em cada um de nós que podemos cooperar com o outro, benzendo, rezando, invocando, glorificando o outro. Então, essa é mais uma forma de se ver o benzimento. Esta é mais uma forma de se ter uma visão, porque existem várias visões sobre benzimentos, várias introduções de várias pessoas aí que já escreveram sobre benzedura. Então hoje eu estou colocando mais uma visão, mais uma forma para que você possa entender. E as invocações desses benzimentos levado o pensamento até Deus, ou ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, e todos esses divindades, vamos dizer assim, que nos acompanham, faz com que o nosso poder de benzimento aumente. Muitas vezes classificando até assim, essas invocações com um grupo de 3. Muitas vezes nós dividimos essas benzeduras em um grupo de 3, isoladamente, para que possamos, vamos dizer assim, nos conectar ou nos receber dentro desse mundo. As que invocam, muitas vezes, Maria, muitas vezes são invocadas santos, muitas vezes são invocadas caboclos, entidades na hora do benzimento. Então nós temos essas formas de benzimento, que são as 3 formas isoladamente. As formas que muitas vezes nós não prestamos a atenção muito na hora de fazer. Mas eu tenho que saber, quando eu vou fazer uma invocação, se ela é santíssima, se é uma invocação dos santos, ou se é aquelas invocações ligadas aos caboclos, a nossas divindades ou entidades, vamos dizer assim. E essas classificações primitivas, muitas vezes, ocorre um certo tempo para configurar ou para entrar dentro disso, entendeu? Ou seja, para você entender qual é o tipo de benzedura que você tem que fazer ou que você ministra na hora de fazer. Então nós temos que prestar atenção nisso. Entre essas invocações, muitas vezes, a igreja só reconhece as que estão ligadas ao santo, as que estão ligadas ao mundo espiritual católico, esquecendo as benzeduras dos nossos pretos velhos, dos nossos caboclos, dos nossos baianos, das nossas entidades brasileiras. Então, muitas vezes a igreja santifica somente aquilo que tem dentro da igreja. O que está fora não é santo, não é bento. Então nós temos que tirar essa ideia e começar a entender que para fazer esses tipos de benzimento, nós temos que conciliar, vamos dizer assim, com as outras ideias ou com as outras egrégoras, para que possamos desenvolver técnicas nossas, porque a forma de rezar, a forma de invocar, de conjurar, você pode até receber de alguém, mas a forma de você manipular e executar é sua, é individual sua. Entendeu? Inclusive, no núcleo lá de estudo Anjo Belo, nós temos as benzeduras, os passes mediúnicos, tá? Aonde as pessoas nós se encontramos uma vez por mês, aonde um grupo de pessoas vão para fazer esse tipo de benzimentos. Mas nós usamos sempre o terceiro, né? A terceira forma, vamos dizer assim. Por quê? Porque está ligado a nossos caboclos, a nossas ciências da Jurema, a nossas entidades que nós
nos acompanha ou que está em nós, né? Então, nisso que nós devemos fixar. É nisso que nós devemos compreender para poder fazer um bom benzimento. Porque as pessoas, muitas vezes, só fazem benzimento de uma única forma. Rezando para santo, com um terço na mão, ou com um galinho de arruda na mão. E existem milhares de formas. E cada um vai aprimorando ou vai fundamentando o seu tipo de benzimento. Então nós devemos entender isso. Muitas vezes nós encontramos, pessoal, aí os benzedores, né? Que muitas vezes são gente simples. Pessoas que praticam isso naturalmente, como se estivesse tomando um cafezinho aí em casa, como se estivesse trabalhando em um serviço diário. Então nós devemos entender que cada pessoa tem uma forma de fazer isso. Muitas vezes as pessoas até acabam fazendo ofertas, acabam ofertando coisas para suas entidades aproximarem-se, para que elas possam fazer, vamos dizer assim, um melhor benzimento, um melhor invocação espiritual. Então tudo isso é devido ao quê? A forma que a pessoa criou, que ela desenvolveu. Não é que está errado, mas está errado, mas será que isso funciona? Mas gente, não tem nada disso. Cada um, com o tempo, vai desenvolvendo suas técnicas. E claro, né, muitos vão, vamos dizer assim, trabalhando a espiritualidade da forma coerente, de uma forma que entenda, de uma forma que ele possa passar os conhecimentos desse benzer, vamos dizer assim, de uma forma clara para a pessoa que está recebendo. Então não adianta as pessoas quererem muitas vezes indagar, falando que não pode, que não deve, que não existe, porque você vai trabalhando o seu eu, você vai se conectando à sua consciência, à sua ciência, à sua dignidade espiritual, e assim vai desenvolvendo técnicas. Não costuma muitas vezes esconder as qualidades dessas pessoas. As pessoas que têm essas qualidades de bens, elas não escondem, elas estão aí por aí entre nós, né? Então nós devemos pegar os poderes sobrenaturais, vamos dizer assim, esses poderes que nós temos, e trabalhar em função de ajudar o outro desde que não prejudique a mim. Ou seja, eu faço um benzimento para você, te levanto, você fica bem de saúde, e automaticamente a minha saúde cai, automaticamente a minha saúde é prejudicada e eu fico aí a ver navios. Então, gente, não pode. Nós temos que equilibrar as energias. E como fazemos? Cuidando da nossa espiritualidade, do nosso orixá, do nosso eledá, do nosso ori, do nosso caboclo, do nosso preto velho e das entidades que temos, né? Então, o que acontece? Nós precisamos compreender essas funções. Dentre a clientela, o benzimento que nós encontramos aí fora, camadas e camadas sociais, né, nos centros urbanos, em todos os lugares aí humildes, tem gente que crê na benzedura, tem gente que crê nesse benzimento, tem gente que acredita que o benzimento é capaz de curá-la, que o benzimento é capaz de curar o outro. Então tudo isso é muito importante para que nós possamos contribuir com as nossas emoções, com as nossas vontades, para poder ajudar o próximo, né? Então nós temos que contar com tudo isso. Então é um conjunto de coisas que nós temos aí para trabalhar, em geral, vamos dizer assim, esse tipo de benzimento. Um benzedor, muitas vezes, pessoal, ele se doa, se serve de serviços para seus colegas, amigos, família, em pró do benzimento, em pró daquilo que ele está fazendo para melhorar a autoestima ou o desenvolvimento do outro. Então, os benzimentos são atribuídos, muitas vezes, à cura espiritual, tá? Não somente a cura física, mas espiritual também, fazendo com que a pessoa fique isolada dentro de um campo magnético, onde ela possa trabalhar a sua verdadeira essência, sem a influência de outras energias que não condiz com a realidade dela.
muitas vezes atribuir-se à ignorância, né, das pessoas naquilo que fazemos, porque as pessoas são ignorantes, muitas vezes não compreendem o que fazemos e acaba achando que benzer é a mesma coisa que fazer macumba, fazer feitiço, fazer bozó. E não é, gente. Nesse processo, o que nós devemos entender? Que muitas vezes o sistema que a ciência coloca, o que ela impõe para o homem, não serve para aquele homem. Porque existe uma camada espiritual que precisa ser trabalhada. Uma camada espiritual que vem muitas vezes pedindo um apelo a você para que você possa cuidar dela. E isso significa o quê, pessoal? Né? E o que significa isso dentro do benzimento? É a necessidade, é o socorro, ao mesmo assistência, né? Aquela assistência que eu preciso dar ao outro. Eu não consigo me curar, eu não consigo curar muitas vezes sozinho. Né? Eu não consigo me consolar daquilo que eu tenho. E muitas vezes a fé que ainda resta em mim, a esperança de curar. Eu encontro um bom benzedor, uma boa benzedeira, e ela me ajuda a trabalhar isso. Né? Então nós temos que entender isso. São os benzedores filhos ilegítimos da medicina teológica? Será que é isso? Não, gente, não é. É a parte que nos dá fundamento, formação, para que possamos curar o outro. Porque isso é uma herança secular, muitas vezes vem de séculos. E aí a pessoa fala assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou buscando? E dentro de uma benzedura, ela encontra. Muitas vezes, o passar de um terço, o rezar de uma folha, um copo com água, sendo posto sobre a pessoa, faz milagre. Faz, vamos dizer assim, a revolução que tanto ela precisa dentro da espiritualidade, ou dentro daquilo que ela necessita, né? E o protetor divino é o advogado celestial de todos nós. O nosso protetor divino, o nosso protetor que nos encandeia de energias, vamos dizer assim, é ele que é o nosso advogado, é ele que está ali com você na hora do benzimento, é ele que está ali dizendo para você, preste atenção, levante sua cabeça, saia desse poço de amarguras. Então, o benzimento, ele também é feito à base, muitas vezes, de alguma troca, gente. É a espera que você também contribui com o médium, com a pessoa que está ali. Por quê? Para que ela possa ofertar algo também dela para o universo e que ela possa também ser curada dos males que ela tem. Porque o benzedor é ser humano, gente. O benzedor, a benzedeira, são pessoas normais, são pessoas que precisam de amor, de carinho, de atenção, sabe? Que tem vontade de vencer na vida e ter as coisas. Mas muitas vezes, o que acontece, pessoal? Ela fica ali, ligada ao outro, servindo, né? E esse servir é perigoso, pessoal. Quando eu sirvo demais, eu me desgasto. Quando eu me dou demais, eu me perco. Quando eu me faço o que eu não tenho para mim, para o outro, eu me desgasto. E esse desgaste faz com que as energias espirituais caiam. Por isso que antes de fazer qualquer trabalho, eu devo primeiro fazer o que, pessoal? Eu devo buscar orar por mim primeiro. Orar pela minha energia espiritual. Porque muitas vezes as energias do benzedor, dos seus ancestres passado, é insegura por falta do quê? De fé, de crença da minha parte. Então, eu sou um benzedor, então primeiro eu vou orar por mim, não pelo outro. Primeiro eu vou fazer para mim, né? Eu vou trabalhar eu vou consolidar comigo, depois o outro. É assim que a espiritualidade me reconhece. É assim que a espiritualidade faz com que eu entre, né, nas energias
energias do outro e trabalhe. Então é isso que é benzedura, gente. Não tem segredo. A pessoa muitas vezes tem medo, tem segredos, né? A pessoa fica ali, e agora? Como que eu faço? Como que eu tenho que fazer para receber aquela energia de volta que eu mandei para aquela pessoa? A pessoa está bem, eu estou doente. Então entram em plantos, né? Ficam ali doentes e muitas vezes acabam até sofrendo do coração de males que não é dela. Então precisa cuidar, gente. Precisa se energizar. Por isso que eu digo, meu amigo, minha amiga, você que está escutando o programa Raiz do Culto, você que está aí trabalhando a sua espiritualidade juntamente comigo aqui, eu te digo, se você está se sentindo fraca, perdida, você hoje tem um lugar que você pode buscar ajuda, um pronto-socorro espiritual, chamado Núcleo de Estudo Anjo Belos, e Leia Moguian também. Então são 2 locais onde você encontra a paz. Então tudo isso que eu estou dizendo, gente, eu aplico na minha casa, eu faço. Por quê? Porque eu sei que isso vai me trazer benefício a partir do momento que eu explico para a pessoa. Né? A partir do momento, as coisas acontecem. Então eu preciso colocar isso de uma forma clara. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar cuidar de mim. Então eu preciso fazer. É isso que eu preciso compreender. Então muitas vezes a gente fica sem direcionamento, sem norte, vamos dizer assim. Tá? Sem norte, sem barreiras, sem base, né? Sem estrutura. Então é onde nós devemos buscar equilibrar. Primeiro eu, trabalhar a minha espiritualidade. E é para isso que o Núcleo de Estudo Anjo Belos existe. Você que está aqui em São Paulo, você pode chegar nele. Ali na Rua Darzan, número 345, Santana, meu amigo. Aqui nem a minha amiga Luciana está perguntando aqui. Achei em seus caminhos, Luciana. O endereço é Rua Darzan, número 345, tá? Santana. Nós estamos a 100 metros do metrô Santana. Então, chegou ali em Santana, desceu no metrô, você já vai achar a rua ali simples, fácil. Tá? Então você pode ir lá. Lá a gente oferece consultas espirituais, jogo de búzios, tarô, baralho cigano e vários outros tipos de atendimento. E também esse tipo de benzimento. Aí eu vou lhe explicar como é. Porque as pessoas acham que benzer, eu vou lá me benzer, não preciso pagar nada. Gente, como eu estou dizendo, se você não paga o outro que está te benzendo, não dá um agrado, alguma coisa, a energia do outro cai. A energia do benzedor vai por água abaixo. Então temos que tomar cuidado, gente. Temos que parar com essas bobeiras de achar que tudo é de graça, que o outro tem que fazer por mim, que é um dom de Deus. Não é um dom de Deus, porque a hora que ele parar de te benzer, ele vai ter que tomar um banho de descarrego. Aí ele vai esquentar água onde? No fogão a lenha? Ele vai pegar água lá no poço, porque ele não tem dinheiro, ele não tem o dinheiro para comprar um gás, ele não tem o dinheiro para pagar a água lá da Sabesp que vem até a casa dele. Então a gente tem que parar de ser egoísta, achar que só eu tenho o problema. Eu tenho problema, eu vou lá me benzer, porque o outro tem que me benzer de graça, porque o outro tem que fazer a caridade. Gente, caridade é você dar a cara a tapa para os outros. A caridade ela tem que ter responsabilidade. É isso que as pessoas não entendem. Para se fazer o benzimento, para se fazer a cura espiritual, o médium, o benzedor, o pai de santo, o zelador tem que estar bem, gente. Não adianta você ir lá e falar assim, olha, reza por mim, que eu vou sentar aqui e vou esperar cair, gente. Do céu só anda cair no avião e olhe lá de vez em quando. Então, vamos acordar, vamos entender essas situações, para que possamos evoluir, não só o meu espírito, mas de uma comunhão em todos, entendeu? É isso que nós temos que buscar. Porque para se benzer são tantas horas de meditações, são tantas horas de se doar, são tantas horas de estar ali fazendo as coisas para você poder entrar no mundo espiritual. Para você poder chegar lá e falar assim, não, agora eu estou
firme para benzer. Agora nada me pega. Eu sou a luz divina, eu sou o centro do universo e tudo emana de mim. Aí a coisa vai fluir. Aí realmente as coisas vão indo. Porque não adianta você saber rezar, saber as orações e não saber as palavras mágicas que são ditas para abrir o portal, para abrir o elo entre você e as divindades, a Deus, a Trindade, vamos dizer assim, para você poder curar a pessoa. Então nós devemos ter essas informações, que muitas vezes não são passadas, porque são segredos guardados pelos antigos. São guardados por pessoas que realmente têm a responsabilidade de curar. São pessoas que realmente têm necessidade de ajudar o próximo. Então, gente, comece a acordar para a vida e buscar realmente auxílio do mundo espiritual de uma forma clara, de uma forma justa. De uma forma que realmente eu possa me encontrar. Que eu realmente possa chegar e falar assim, não, agora estou bem comigo, agora as coisas funcionam ao meu redor, tudo está muito bem e eu sei como controlar essas situações, tanto de ordem espiritual quanto de ordem material. Então não vamos nos enganar, gente, tá? A pior coisa que tem é quando nós nos enganamos, quando nós não queremos acreditar que para se fazer algo tem que se doar algo, né? Já dizia Jesus, aquele que doa com alegria, no campo do céu brilhará, lá no campo do céu se encontrará. Então são provérbios, são palavras simples, palavras que são jogadas muitas vezes ao vento, mas que funcionam, gente. Então vamos começar a buscar isso. Né, vamos nos doar também. Eu dou algo para vocês, mas vamos doar algo em troca. Não fique achando que tudo é caridade, que a pessoa tem que fazer caridade. Gente, ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém, porque existe a livre escolha. Eu posso ir ou vir qualquer hora, sem precisar dizer para o outro o que eu estou fazendo, o que eu estou pretendendo fazer. Então, gente, vamos começar a trabalhar isso, vamos trabalhar, vamos ter consciência, vamos começar a analisar as coisas com clareza e fazer essa espiritualidade mudar, essa espiritualidade realmente acontecer, tá certo, pessoal? E eu gostaria de convidar todos vocês para visitar o site lá, meu site que está de cara nova, diferente, com temas bacanas, que é o www.marceloalban.com.br, tá? E também nós fazemos atendimentos online, tá, pessoal? Então você que está em qualquer parte do mundo aí e tem um computador, a gente vai te atender. Nós vamos te atender, nós vamos te dar a assistência necessária para desenvolver o intelecto seu, desenvolver as técnicas que realmente você necessita para evoluir e crescer nesse universo espiritual que muitas vezes não vamos dizer assim, explicado. As pessoas não buscam base para explicar para o outro. Então, eu vou dizer assim, as coisas só acontecem no universo quando você abre os olhos para enxergar ela. Tá certo? Então, vamos começar a nos orientar. Vamos começar a buscar informações. Então, quando a gente fala em benzimentos e benzedores, né? Logo, nós temos uma visão. Que os benzedores são líderes com forças ocultas, embora a maioria deles não tenha consciência das quais forças tem. Muitos não estão nem aí para saber, olha, eu não sei nem o que eu tenho. E age-se pelo sentido da caridade, do amor, né? Pelo fato de ter o dom de querer fazer o bem. Olha, eu posso fazer o bem. Então tudo isso transmite a energia positiva para o médium. Mas, na verdade, acaba prejudicando o benzedor. Acaba prejudicando ele. Por quê? Ele acredita que tudo aquilo que ele está fazendo vai retornar para ele. E muitas vezes a ingratidão fala, porque o ser humano é ingrato. Então nós temos que tomar cuidado na hora de benzer, na hora de oferecer a caridade. Porque muitas pessoas já estão acostumadas a querer o que é do outro.
né? Já estão acostumadas a querer transmitir aquela coisa negativa que eles têm para os outros. Então tem que tomar cuidado, gente. Porque ao criar, vamos dizer assim, uma atmosfera boa para você, você pode até dar isso para os outros, mas o que você vai trazer é de mal, é de ruim. Então, nós temos que nos cuidar. Os vencedores jamais poderão ser criaturas totalmente voltadas ao lado científico da razão e da verdade. Eles têm que ter um certo terceiro olho, onde eles vão descobrir o dom que eles têm e como produzir isso e como fazer com que o seu intelecto alcance Deus e traga para ele a paz. E também que ele diga para as pessoas ao terminar o seu benzimento: eu fiz a minha parte perante os olhos de Deus. E agora vai buscar um tratamento dentro da medicina tradicional. Não descarte de forma nenhuma o que o médico tem para te falar. Procure entender o que o médico está te dizendo. Então, é muito importante que essas criaturas que vêm em busca de benzimento entendam isso. E que elas façam o papel delas. Que elas façam o papel realmente delas para as coisas acontecer. Porque muitas vezes eu posso benzer uma pessoa de quebranto, de mal olhado, de qualquer coisa ruim. Mas na verdade, eu estou vibrando o amor, a força, a consciência de Deus, a pureza de Deus sobre aquela pessoa. Mas aquela pessoa já está tão assim, descrente, que ela acha que o benzimento vai ter que salvá-la. E ela vai descartar a medicina tradicional. Não é assim, gente. Tem que tomar cuidado, sempre orientando as pessoas na hora do benzimento. Em todos os casos é importante ter fé, mas também ter a razão. Não só a fé do benzedor, mas também de quem está recebendo o benzimento. O benzedor e o benzido, né, vamos dizer assim. Como também os métodos que são usados pelo benzedor é muito importante para poder trazer a capacidade de transmutar as energias e trazer a maioria das forças que realmente aquela pessoa precisa, para que ela desenvolva o espiritual dela e que os problemas vão embora. Porque o problema, muitas vezes, de um quebrante é do próprio pai olhando para o filho dele e falando que o filho é lindo, que o filho é maravilhoso. Então, isso próprio já traz uma energia, porque você não sabe o campo que você está vibrando. Então, muitas vezes a mãe leva lá a criança para benzer, só benze a criança, mas tem que benzer a mãe também, tem que benzer o pai, tem que benzer a casa, mandar uma água benzida para a pessoa levar para casa, porque muitas vezes o problema está dentro da casa. Entendeu? Então nós temos que tomar consciência que o benzimento são técnicas mágicas ligadas a Deus, a consciência, né? Então, as benzeduras que nós fazemos pelo o método qual for, né, pode abrir um certo portal, aonde o nosso ponto central, que é o nosso coração, que é o nosso amor, fala mais alto, criando muitas vezes sofrimento para nós. Então temos que saber isolar, saber como tratar nós primeiro e depois o outro. Se em algum campo de formação aí das benzeduras houver um fundamento que explica que a pessoa não precisa disso, beleza, mas até hoje eu não conheço, então eu estou apenas dizendo aquilo que realmente necessita. Muitas vezes as pessoas buscam dentro do catolicismo de sua cidade a presença santa, a presença de um homem santo para tirar qualquer mal que esteja com ela. Mas isso é a função real da benzedeira, do benzedor, que muitas vezes se encontra dentro desse campo de atuação católico, mas a maioria se encontra dentro de outras religiões, dentro de outras egrégoras, dentro de outras fundações, vamos dizer assim, na qual eu me encontro e muitas vezes eu posso ajudar o outro, né? Nós não podemos jamais glorificar e dizer que o poder é nosso, mas sim um poder que nós nos conectamos. Ou seja, trabalhamos para isso, perdemos tempos, horas e horas para alcançar isso. E muitas vezes não somos reconhecidos devido à ignorância que os outros têm de achar que eles conseguem
tudo sozinho. Então nós devemos fazer e ter algo em troca para que não fique, para que a gente não fique assim, eu fiz e não ganhei nada em troca. Então é bom sempre, vamos falar bem o português claro, pagar pelo benzimento de alguma forma. Né? Então muitas vezes as energias são indesejadas que está acompanhando a pessoa. Porque muitas vezes as pessoas dão risada do benzimento, mas o benzimento está dentro daquilo que somos reais. E trabalhamos o nosso sistema espiritual, o nosso sistema religioso e vários outros tipos de sistemas que muitas vezes não conseguimos classificar. Né? Então, gente, nós temos tudo isso como uma base de benzimento, certo? E aqui tem uma pergunta muito interessante. Quando a pessoa está com uma possessão espiritual, ela pode ser benzida? Então, o que acontece? Quando é uma possessão, aí tem que procurar a pessoa certa. A benzedeira, muitas vezes, ela não conhece essas possessões. Por quê? Porque vem de outra religião. A possessão ela acontece através de incorporação, né? Muitas vezes se incorpora uma entidade e aparece uma possessão. Mas, na verdade, não é uma possessão. É apenas uma incorporação. Quando buscamos tratar essas incorporações, que são essas possessões, nós devemos ter uma boa base, um bom conhecimento para que possamos entrar nesse mundo e trabalhar essa espiritualidade do outro. Então é isso que nós devemos embasar na hora de falar em possessão. Possessão pode ser uma incorporação espiritual muito agressiva, muito forte, mas trabalhando a espiritualidade, trabalhando vamos dizer, esse carvão que pode se tornar uma linda joia, você pode conseguir várias coisas aí em relação a isso. Né? Então, nós devemos entender o que está passando com o médium, com a pessoa que está sofrendo essa possessão em primeiro lugar. Tá? E outra coisa também que eu gostaria que vocês entendessem, que na hora de se fazer um benzimento, você tem que ter o sentido. Ou seja, o que você está fazendo já visualizado na sua mente. Ou seja, eu vou benzer uma pessoa com dor de cabeça. Então eu já tenho que estar com essa imagem formada na minha cabeça, com as minhas espiritualidades todas erguidas, aonde elas vão manifestar ou enviar essa energia para a pessoa que está passando por qualquer tipo de mal, certo? Os benzedores, eles recebem vários tipos de ensinamento da própria entidade, muitas vezes, dos seus antepassados, que aprenderam com seus mais velhos, aprenderam com aquelas pessoas lá do século passado. Muitas vezes aprende em suas casas de axé, nas suas casas de culto, nos seus terreiros, nos seus templos, vamos dizer assim, e vão desenvolvendo outras técnicas que são passadas também pelo seu zelador ou pela entidade. Então a pessoa muitas vezes fala assim, minha entidade me ensina isso, aquilo, mas embasado no quê? Qual é a base que ela tem? Será que aquilo realmente funciona? Ou será que aquilo realmente traz uma energia que tanto precisa? Né? Ou seja, gera uma energia que tanto se precisa ali. Então nós devemos ver a realidade dos benzimentos práticos enquadrado muitas vezes no conceito popular de preconceitos. Por quê? Porque as pessoas acham assim que se você não benzer com água benta, se você não benzer com galinho de arruda, se você não benzer com terço na mão, não é benzimento. O benzimento só ocorre desta forma. É mentirosa. Tá? Você pode fazer benzimento de várias formas, com várias técnicas, de vários jeitos. Muitas vezes nós encontramos pessoas aí falando de benzimento que não sabem, ou não conhecem, ou não têm interesse. Então nós temos que classificar essas pessoas como pessoas desinteressadas ou pessoas que falam aquilo que não conhece. Aqui tem aquela pessoa que comeu caviar e diz que é maravilhoso, né? Mal sabe que é terrível. Mas tudo bem. Então nós devemos colocar isso de uma forma bem clara. Quem não acredita em benzimento é difícil, né? Muitas pessoas acreditam em benzimento. Há séculos nós estamos encontrando benzedeiras aí, que é chamada de bruxas, de feiticeiras, que na verdade são criaturas criadas por Deus, criaturas que
realmente têm a força de Deus, e quando nada parece dar certo na sua vida, elas estão ali para ajudar. São elas que levantam de noite para rezar em sua homenagem, a seu favor, e é elas que fazem as coisas acontecer na sua vida. Muitas pessoas doentes de quebranto, de encosto, vão parar nos hospitais achando que estão com doenças físicas, gastando muitas vezes dinheiro, tomando medicamentos horríveis, que não servem para nada. Por quê? Porque o seu problema é de ordem espiritual. Tem gente capaz de até com benzimento fazer mal às outras. Então o benzimento ele pode ser usado para o bem, mas também ele pode ser usado para o mal. Existem benzimentos que são para destruir pessoas, tem benzimentos que são assim, terríveis. Mas as pessoas vão aprender isso quando elas vão praticar isso e quando elas vão ter realmente ligação com os seus mestres, ou com suas entidades, ou com seus deuses. Aí sim ela passa a ter consciência do que ela está fazendo, né? Aí vem aquele ditado que diz assim, que antigamente as tradições de benzer eram coisas de bruxas, eram coisas, né, de gente de rua, e foram criados vários mitos aí no século XVI para trás aí. Mas na verdade era apenas uma forma de invocar, glorificar o Espírito Divino de Deus, tá? Então eu pergunto para vocês, o que é quebranto? Né? O que é o quebranto? As pessoas devem falar, quebranto é olho gordo, gente, né? É mais do que isso, quebranto. Muito mais. Mas vocês sempre estão acostumados à mesmice. Por quê? Porque ninguém ensina, ninguém explica, ninguém demonstra para vocês a realidade. Então, gente, eu vou explicar para vocês o que é quebrante, tá? O quebranto, o famoso quebranto, tá? Então, você quer saber, me adiciona no Facebook, tá? No Marcelo Alban, ou no MSN, que agora é Skype, né? Que é contato marceloalban@hotmail. E aí vocês também podem mandar suas dúvidas e tirar suas perguntas a limpo, né? Porque muitas vezes vocês ficam questionando por que disso, por que daquilo, e tem vergonha de perguntar. Mas aqui, vocês não precisam ter vergonha. Vocês podem perguntar, que com certeza eu vou estar respondendo a todos vocês com o maior carinho e amor do mundo. O que é o quebranto? Quebranto, mas nada mais do que é uma inveja, olhos ruins, né? Quando os olhos com ironia caem no corpo, atrapalha a pessoa. Ou seja, sabe aquelas pessoas maldosas que olham com você assim, já com ironia, te menosprezando, achando que você é nada? Então, gente, já colocando mal olhado, é esse tipo de gente. Existe um local que você pode ficar na sua casa, que você pode isolar isso, gente. É quando você vai tomar banho, tomar um banho, você pode isolar isso, deixando a água cair sobre o seu corpo e dizendo, essa é a água que tira o pecado do mundo, que tirais os meus pecados. Essa é a água que limpa meu corpo e minha alma. Você está vendo? Existe um local para isso, gente. Mas ninguém ensina. Então faça isso na sua casa, a hora que for tomar banho. Coloca a cabeça debaixo d'água e diga, esta é a água que lava o pecado, esta é a água que lava meu espírito, a minha alma e meu corpo. Em nome do Pai, Espírito Santo, eu me limpo. Então você próprio já está ali se dizendo e já está fazendo o seu ritual, né? Então, as pessoas têm mania de dizer várias coisas em relação ao benzimento. Uma delas, o que é vento virado? O que é vento virado? Ninguém nunca ouviu falar, muitas vezes, sabe nem o que é vento virado. É quando a criança está obrando, fazendo suas fezes verde, né? Vomitando verde, ou muitas vezes vomitando sem parar, aquele calafrio que você nem sabe o que é. Isso é um tipo de vento virado, né? Que é uma praga, uma maldição muito mais forte jogada sobre a pessoa, e ela acaba sofrendo isso. Ela acaba tendo esses problemas de ordem espiritual, né? E as pessoas também não sabem que para se benzer tem que ter um local próprio para se benzer, onde tem uma firmeza ali para segurar essas energias que tiram das pessoas. Muitas benzedeiras antigas tinham em seus quartos, né, o seu oratório, tinha lá suas imagens de santo,
tinha suas firmezas ali dentro daquele santo. Então era uma forma delas estar asseguradas quando elas fossem fazer ali um benzimento, uma oração. Então elas estavam ali muitas vezes e elas tinham essa firmeza aí para segurar as coisas ruins. Coisa que hoje, né, a gente benze de qualquer jeito, não tem nada, mas vamos benzer. Muitas vezes nem um altar para colocar uma vela não temos. E a pessoa está ali benzendo, né? Está ali fazendo a macacagem, porque isso é macacagem, gente. Quando você benze uma pessoa sem preparação, você está se enganando a pessoa. É que aqueles macacos de circo que fica pulando, rolando na frente, todo mundo dando risada. Então, temos que ter essa firmeza. Então, este local é onde vai conter também seu oratório, suas firmezas, é um lugar especial, né? E muitas vezes tem imagem de santo, de sua confiança. As pessoas costumam colocar São Benedito, muitas vezes, Nossa Senhora Aparecida, nesses altares, porque acreditam nesse santo, né? Mas você pode colocar também seu caboclo ali, você pode colocar sua entidade ali, e é para você ser protegido, para você ser segurado na hora de vir o tranco desses benzimentos. Então, todos os santos e guias, entidades, auxiliam na hora de benzer. Sempre tem alguém nos auxiliando, olhando para nós com bons olhos e dizendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, as pessoas costumam colocar santas, principalmente Nossa Senhora Aparecida, porque acreditam que ela é padroeira do Brasil, que ela é mãe, então que ela vai colocar todo mundo para nanar, para todo mundo para estar do lado dela. Então, as pessoas têm essa crença de achar que Nossa Senhora Aparecida é a única santa que pode colocar no oratório. Mas não é. Qualquer santo ou santo que você se sente à vontade com ela. É isso o mais importante. É sentir conectada a essa imagem. O mais importante de tudo é você colocar isso. E também, gente, existe pessoas que na hora que vão dizer perguntam assim, mas qual é a sua religião? Você tem uma religião? Você é ateu? Lógico, gente. Não é porque a pessoa é um benzedor que ela tem que ser do candomblé, da umbanda, não. Não pode ser cristã. Ela pode ser de outra religião qualquer aí. O ato que ela faz em si que promove realmente a energia espiritual e trazer a movimentação para a vida dos outros, né? Ou das outras pessoas. Se o médico tem fé e consegue curar, por quê, gente? Porque o médico, muitas vezes, ele tem aquela fé dele. E ele não fala para ninguém. Ele faz as coisas tudo na miudinha. Ele muitas vezes até acaba falando que é ateu. Mas, na verdade, ele tem a fé dele escondida, que faz com que ele cure as pessoas, que ele ache medicamento que muitas vezes já foi passado, já foi esquecido. Não tem aí nem no mercado para vender. E ele acaba lembrando, porque existe uma espiritualidade ali por trás, alguém auxiliando esse médico, para que ele possa fazer isto com verdades, né? As pessoas têm mania de colocar dias também, gente, para fazer benzimento. Todo dia é dia de benzimento, né? Então, as pessoas muitas vezes acreditam que a sexta-feira é o melhor dia. Acredita-se que na sexta-feira tudo acontece. Né? Já apareceu lugares só benzer de sexta-feira. Existe lugar que só faz a sessão de benzimento às sextas-feiras. Por quê? Porque diz que é um dia mágico, é um dia de força, de espiritualidade, de evolução, de crenças, né? Então já parou para pensar se todo mundo fizesse só benzimento na sexta-feira, gente? Teria um festival, não é mais uma sexta-feira, não. Ia chamar outro nome, né? Sexta do benzimento. Devia ser sexta-feira, dia de descansar, tomar sua cerveja. Hoje é sexta-feira de tomar cerveja. Não, hoje é sexta-feira, dia de benzimento. Então esse é um negócio bem complicado aí, né, pessoal? Se todo mundo só benzer sexta-feira. Então isso daí é meio que mito, meio que lenda, né? Você pode benzer todos os dias desde que você esteja com o seu anjo da guarda bem, ou seja, com sua entidade bem e você bem. Aí você pode benzer qualquer dia. A benzedura faz com que as pessoas se tornem melhor. A benzedura, ela traz o equilíbrio físico e mental para a vida das pessoas. Por quê? Porque você está mexendo com energias, porque você está mexendo com forças, porque você está mexendo com o universo. Então você pode estar trabalhando com várias coisas ali sem saber. Você sempre espera uma recompensa
recompensa. Né? Você sempre está ali fazendo as coisas benzendo. Mas isso é normal, gente. Não só da recompensa de Deus, porque Deus não enche a barriga, né? Ele pode te ajudar a ter coragem para vencer, mas encher sua barriga, não. Né? Então ele te dá força, você que vai trabalhar, você que vai fazer as coisas. Então, algumas vezes, as pessoas têm que dar uma ajuda, um agrado, para que você possa repor o que você quer, o que você tem vontade. Existem pessoas aí que querem dizer toda semana. E muitas vezes a pessoa não tem nada, é só no sentido dela ficar bem naqueles momentos. Então ela acredita que benzendo hoje, de manhã, depois da manhã, ela sempre vai continuar com aquela energia. Não é. É falta do benzedor conversar com a pessoa e dizer a real dela, e dizer por que ela está naquela vida, por que ela está fazendo aquilo. Então nós temos que, além de ser benzedores, temos que ser psicólogos. Temos que compreender o id, o superego, o ego da pessoa, né? As fases que a pessoa tem, as múltiplas inteligências que ela tem. Então nós temos que entender tudo isso e, além disso, dar um benzimento, né? Então é complicado, pessoal. Muitas pessoas vêm atrás de benzimento somente para ver como é que é. Muitas vezes nem precisa, mas vão lá ver o que é, o que está acontecendo. Seria muito interessante se as pessoas ampliassem isso, essas consciências do que eu estou falando aqui, para que pudesse realmente fazer um benzimento coerente, um benzimento na verdade, um benzimento sem manipulação, que é o que muitas vezes acontece, né? O benzimento com manipulação. Então não pode. Devemos notar que tudo aquilo que fazemos ao nosso redor vem em dobro para a nossa vida. E o maior estabelecimento disso é quando você faz algo e depois você espera algo em troca, não vem, ou você faz algo e aquela coisa vem de volta para você. Você vai lá no local, tá bem, daqui a pouco alguém bate no seu carro, bate em você, dá uma confusão. Por quê? Por causa dessas energias que eu falei anteriormente. Então, vamos começar aí a ter um pouco mais de consciência. E existem vários pontos aqui que eu poderia falar para vocês, esclarecimento, mas isso não é o objetivo, né, de expor isso, falar. Cada um tem que buscar a sua ciência terapêutica dentro do bem-estar. E aí realmente as coisas vão funcionar, aí realmente as coisas vão dar certo, tudo vai ficar bem, as coisas vão estar sempre, vamos dizer assim, funcionando, sempre tendo uma visão melhor, né? Então, nós devemos sempre buscar isso, essa consciência, esse lado humano, né, que muitas vezes nós não temos, nós perdemos aí, né? E as pessoas acham que porque são médium, que elas têm que sair benzendo Deus e o mundo. Gente, também não é assim não. Mediunidade não tem nada a ver com benzimento. Tem pessoas que não incorporam nada e benzem muito melhor que incorpora. Benzimento é uma dádiva de Deus. Está ligado ao seu chakra, à sua consciência de desenvolver aquilo que realmente você é e aquilo que você precisa, tá? Muitas vezes, o que nós consideramos assim, matéria, energia condensada, é óbvio que que tudo isso no mundo material é eletromagnetismo. E é isso que movimenta a espiritualidade, esse eletromagnetismo. Quando nós pegamos o fenômeno originado do benzimento e voltado para a pessoa, nós fazemos o quê? Identificamos, classificamos, vamos dizer, vamos com a palavra mais simples, eu ia falar uma palavra bem extensa, mas vamos com uma palavra simples. Damos o diagnóstico do problema daquela pessoa, é porque o nosso campo material já está se desenvolvendo dentro do espiritual. Né? Então nós podemos buscar isso de várias formas. E é verdade que em tempos as coisas vão acontecendo, as coisas vão modificando, as coisas vão rolando, as coisas vão tomando outras formas. E as benzeduras, elas acontecem através de conhecer as invocações de Deus. Tá? Então, se você não conhece as invocações de Deus, o caminho que Deus realmente caminhou
e nos ensinou isso, você não vai para lugar nenhum, né? Então, nós temos que fazer o benzimento nas palavras que encontramos em vocações duras para entrar na espiritualidade do outro e poder manifestar a energia e o poder de Deus. Um exemplo que nós podemos usar, gente, são vários, mas um que eu gostaria de usar é que quando a gente diz assim, Deus te benze e Deus te cura, em nome da Santíssima Trindade, Deus faz uma obra em sua vida. Então tudo isso, gente, é benzimento. Mas a gente não para pensar, a gente não para ver, a gente não para saber o que é. Nós não paramos para escutar o que o outro diz, né, pessoal? Então nós temos que refletir mais que tudo está ligado a essa energia, tá, pessoal? E eu gostaria de convidar vocês também para fazer parte do programa aqui no Facebook, que é no Marcelo Alban, ou no contato marceloalban@hotmail. E aí você pode mandar suas perguntas e tirar suas dúvidas, né? Hoje o pessoal assim, em silêncio, prestando atenção. E algumas perguntas vêm, mas são perguntas direcionadas à pessoa. Aí fica cansativo responder, né? Porque quando você pega essas perguntas que eu quero um benzimento para benzer minha casa, eu quero um benzimento. Isso, muitas vezes é para a pessoa. Porque cada casa tem sua energia. É a mesma coisa que chegar e falar assim, Marcelo, me dá um ebó. Espera aí, para te dar um ebó, eu tenho que jogar para você, eu tenho que ser o seu caminho, o seu origem, o que está indo, o que está vindo. Então, é a mesma coisa o benzimento. O benzimento ele funciona conforme a necessidade da pessoa. A pessoa, muitas vezes, ela quer resultados rápidos, mas ela não quer procurar um benzedor, uma benzedeira. Ela quer apenas ela fazer. Então, eu pergunto para você já viu um aleijado ensinar outro aleijado a correr, gente? Então, vamos parar e prestar atenção, que não é assim que funciona a nossa vida, não é assim que funcionam os nossos caminhos de ordem espiritual. Então, ao invocar um santo, ou invocar algo para se benzer, você tem que ter consciência. E essa consciência, muitas vezes, não está posta. Porque ninguém conhece, ninguém ensina, ninguém é maturo o suficiente para ensinar o outro. Então nós devemos tomar cuidado. Devemos buscar a espiritualidade de uma forma coerente e de uma forma bem real, pessoal. Então, eu digo para você, benzer deve ser uma coisa natural, simples, sem muitos recursos. É apenas a energia correndo no universo e você manipulando ela na vontade dos deuses, da Trindade ou do seu orixá, ou da sua entidade, vamos dizer assim. Então, para benzer, precisa ter consciência, precisa buscar a consciência de o que fazer e como fazer de uma forma bem real. Então, hoje, eu coloquei aqui nesse programa para vocês uma forma bem real de benzimento. Uma forma diferenciada do que eu já tinha falado em outros programas. Uma outra versão de benzimento. Entendeu, pessoal? Então, eu quero agradecer a todos vocês por estar aqui comigo mais uma sexta-feira, que o nosso horário está chegando ao final. Então eu quero agradecer a todos vocês. Quero convidar todos vocês para conhecer o Núcleo de Estudo Anjo Belos, ali em Santana, Darzano 345. Ou você pode ter maiores informações no meu site também, que é www.marceloalban.com.br. E ali você encontra várias informações, vários temas que você muitas vezes gostaria de saber e não tem para quem perguntar. Mas aqui no programa Raiz do Culto e no site do Marcelo Alban, você encontra essas respostas. Gostaria também de mandar um salve, um saravá aqui para o mestre Renan Catimbó, tá? Para o meu padrinho lá, o Márcio, e todos os alunos do curso de Jurema também, que estão aqui agradecendo, falando que está maravilhoso o curso. E eu que agradeço por vocês ter feito o curso, ter participado das aulas, sempre muito ativo, né, dentro do fórum do curso de Jurema. Então, isso é fantástico. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Que Deus e Oxalá abençoe todos vocês. Axé. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda,
Programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br.